Em destaque no Panorama CBN, indicado por Lula ao STF, Jorge Messias vai à sabatina de senadores após o governo liberar emendas. Mercado prevê corte de 0,25 ponto da Selic hoje. Polícia Federal investiga contrabando em voo com Hugo Mota. E você vai saber os impactos no petróleo com a saída dos Emirados Árabes da OPEP. Panorama CBN. Oi, tudo bem? Eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã de quarta-feira, 29 de abril de 2026. Eu te conto em menos de meia hora o que de mais importante acontece no Brasil e no mundo. Vamos juntos! O ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, vai enfrentar hoje uma sabatina no Senado em busca de uma vaga no Supremo Tribunal Federal. A sessão começa às 9 da manhã na Comissão de Constituição e Justiça e deve abordar temas como anistia, aborto, drogas e a crise ética do STF. A audiência demorou 5 meses para acontecer, né? Foi por causa da resistência do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, à escolha do presidente Lula. Agora, para ter o aval da CCJ, Messias precisará do voto de 14 dos 27 senadores que compõem a comissão. Independentemente do resultado, a indicação será submetida ao plenário do Senado, aí onde ele precisa da maioria simples, 41 dos 81 senadores. O Planalto articulou a troca de senadores na comissão e exonerou temporariamente ministros para reforçar a tropa de choque no plenário. Mesmo com os esforços, Jorge Messias ainda não conseguiu o apoio explícito de Alcolumbre e nem foi recebido pelo presidente do Senado. O líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, negou que tenha havido um acordão em troca da derrubada do veto da dosimetria na votação marcada para amanhã. Não tem nenhum tipo de acordo desse tipo pelo governo, não tem nenhum tipo de orientação. São duas votações diferentes e independentes. Nós não vamos fazer negociação de voto para o Dr. Messias com base na dosimetria. E ninguém está autorizado a fazer qualquer tipo de negociação em relação a isso. O que se sabe nos bastidores também é que o governo acelerou a liberação de emendas parlamentares e intensificou as negociações por cargos. Dos 12 bilhões aproximadamente liberados para emendas desde o início do ano, mais da metade foi paga nas 2 últimas semanas, por conta também dessa sabatina de Jorge Messias. Bom, o pré-candidato do PL à presidência, o senador Flávio Bolsonaro, foi aconselhado a adotar um tom cauteloso e liberou os aliados a votar de acordo com a própria consciência. Eu dei só meu ponto de vista, já tenho declarado publicamente meu voto contra. Apenas reforcei o que eu tenho dito publicamente, mas nada além disso, cada um vai ficar à vontade para votar como entender que é melhor. Cálculos feitos pela liderança do governo e pelo próprio indicado apontam para um cenário favorável, mas sem margem para erros. As projeções indicam que Messias vai ter no mínimo 45 votos favoráveis na votação secreta. Hoje é a super quarta da economia, e não ontem terça, como eu havia dito, né? Porque quarta-feira é hoje. Dá uma colher de chá aí, tá? Porque eu madrugo pro Panorama e às vezes o tico-teco não se falam bem, não. Mas vamos lá, hoje, quarta-feira, o Comitê de Política Monetária do Banco Central decide se mantém ou altera a taxa básica de juros da economia, que está em 14,75% ao ano. A decisão será tomada sob o impacto do aumento da inflação dos alimentos, provocado pela disparada do petróleo em função da guerra no Irã. Para o economista Gilberto Braga, apesar do cenário de incertezas, o Copom deve cortar os juros em 0,25 ponto percentual. Tudo sugere que iremos para 14,5, né? O que ninguém sabe é o futuro, depende aí de guerra, depende de Irã, Estados Unidos, Israel, preço do petróleo. Vários preços já estão dando mostras de que estão subindo por conta dessa confusão toda, mas por enquanto, com o dólar ainda abaixo de 5, a gente tem espaço para propor, né, que continue aí essa redução da taxa básica. Vamos ver até quando. Nos Estados Unidos, o Federal Reserve deve anunciar hoje a manutenção dos juros pela terceira vez seguida.
Como a inflação voltou a acelerar devido ao petróleo caro e à instabilidade no Irã, a expectativa unânime do mercado é que a taxa seja mantida no patamar de 3,5% a 3,75%. E essa será a última reunião do Fed sobre juros sob a presidência de Jerome Powell. Ele deixa o cargo no dia 15 agora, depois de 8 anos de mandato. Lembrando que ele foi constantemente atacado pelo presidente Donald Trump, pela forma como conduz a política monetária, e será substituído pelo economista e executivo financeiro Kevin Warsh. Além do impasse sobre a guerra no Irã, o preço do petróleo também foi impactado pela decisão dos Emirados Árabes Unidos de sair da OPEP a partir do dia 1º de maio agora. O país era o terceiro maior produtor do cartel, atrás apenas da Arábia Saudita e do Iraque. Nessa madrugada, o barril do tipo Brent estava a $105, depois de atingir 112 ontem, o maior nível desde o final de março. Bom, a decisão dos Emirados Árabes marca o fim de quase 60 anos de participação do país no cartel e sinaliza uma mudança profunda na geopolítica do petróleo. Segundo especialistas, um dos objetivos do Reino Árabe é buscar autonomia estratégica. Para a professora de Direito Internacional, Priscila Caneparo, a decisão enfraquece a OPEP, o que impacta diretamente na previsibilidade e na segurança do mercado energético global. Ela explicou que o anúncio é um marco da nova geopolítica. Menos baseada em blocos rígidos, que vem próprio desse movimento de institucionalização internacional, e mais marcada por alianças fluídas e pragmatismo econômico. Quando eu falo em alianças fluídas, eu tenho justamente esse papel dos tratados bilaterais, dessas negociações apenas entre dois estados. E os Emirados, ao saírem da OPEP, eles sinalizam uma liberdade de ação num cenário em que a energia, a tecnologia, a finança, a economia estão cada vez mais interligadas. Antes da guerra no Oriente Médio, os Emirados Árabes extraíam 3.600.000 barris por dia. O plano agora é atingir 5 milhões de barris em 2027. E ainda sobre a guerra, o Irã disse que só permitirá novamente a passagem de navios comerciais pelo Estreito de Hormuz após o fim definitivo do conflito com os Estados Unidos e Israel, e desde que sejam respeitados os protocolos de segurança definidos por Teherã. As informações foram divulgadas por uma agência iraniana hoje. O vice-ministro da Defesa do Irã, brigadeiro-general Reza Tlaibani, declarou que a retomada do trânsito pelo canal dependerá de garantias de que a segurança iraniana não será comprometida. A declaração foi feita durante uma reunião de ministros da Defesa da Organização para a Cooperação de Xangai, em Bishkek, no Quirguistão. Vamos lembrar que o Estreito de Hormuz é considerado uma das principais rotas marítimas do mundo para o transporte global de petróleo e gás, E que atualmente o fluxo de embarcações está reduzido devido às restrições impostas pelo Irã ao bloqueio naval dos Estados Unidos nos portos iranianos e aos recentes ataques e apreensões de navios na região. Ainda de acordo com o Tlaibani, as restrições são uma resposta direta aos ataques realizados por Estados Unidos e Israel contra o território iraniano, que começaram no fim de fevereiro. Autoridades iranianas já dizem que garantir a segurança e a estabilidade para embarcações que atravessam o estreito não será gratuito. No mês passado, a Comissão de Segurança do Parlamento iraniano aprovou um plano para impor tarifas aos navios que utilizarem a passagem. E também ontem, o porta-voz do exército iraniano, Mohammad Akraminia, disse que Teherã não considera encerrada a guerra com os Estados Unidos e Israel. De volta aos nossos assuntos aqui do Brasil. Para você saber que a Procuradoria-Geral da República tem 5 dias para se manifestar sobre a investigação da Polícia Federal da suspeita de contrabando em um voo com Hugo Mota e Ciro Nogueira. As bagagens não passaram pelo raio-x ao chegar a São Paulo, quando um auditor fiscal autorizou que fossem liberadas sem inspeção. O episódio aconteceu no retorno de uma viagem à ilha de San Martín, um paraíso fiscal no Caribe, em abril do ano passado. O jatinho pertence a um empresário piauiense
Fernando Oliveira Lima. Ele é conhecido como Fernandinho Oig, dono de empresas de apostas online que disponibilizam o jogo do Tigrinho. Além de Hugo Mota, acompanhavam o empresário no voo o presidente do Progressistas, senador Ciro Nogueira, o líder do partido na Câmara, deputado Dr. Luizinho do Rio, e o líder do MDB na Câmara, deputado Isnaldo Bulhões, de Alagoas. Esse empresário, ele é investigado pela CPI das Bets, que na época do voo estava ativa no Senado, inclusive com a participação do Ciro Nogueira. O voo ele saiu da Ilha Caribenha e pousou na noite do dia 20 de abril de 2025 no aeroporto de Catarina, em São Roque, no interior de São Paulo, usado para aviação executiva. As suspeitas da Polícia Federal surgiram a partir de uma investigação sobre corrupção envolvendo o auditor fiscal Marco Canella, indiciado em outro inquérito por facilitação de contrabando ou descaminho. No caso do voo dos parlamentares, Canella permitiu que um funcionário do empresário do jogo do Tigrinho passasse com 7 volumes de bagagem por fora do raio-x. O procedimento irregular foi gravado pelas câmeras de segurança. A Polícia Federal afirma que ainda não é possível dizer a quem os volumes pertencem ou o seu conteúdo. Como o caso envolveu parlamentares, a Polícia Federal enviou um inquérito para o Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes deu 5 dias para a Procuradoria-Geral da República se manifestar. O empresário Fernando Oliveira Lima disse que a bagagem transportada pertencia ao comandante do voo. O presidente da Câmara, Hugo Mota, falou que cumpriu todos os protocolos e determinações estabelecidas na legislação aduaneira e que aguarda a manifestação da Procuradoria-Geral da República. O deputado Dr. Luizinho avisou que não vai se manifestar e os outros parlamentares ainda não haviam se posicionado até o momento em que eu gravava o podcast. Bom, e a Receita Federal vai enviar 50 servidores de outros estados para manter o controle alfandegário do Porto do Rio de Janeiro. Isso porque a Corregedoria da Receita afastou 17 auditores fiscais e 8 analistas tributários que participavam de um esquema de contrabando e corrupção. De acordo com a investigação, o grupo facilitava justamente a entrada de mercadorias em troca de propina. O secretário da Receita Federal, Robson Barreirinhas, explicou como é que os envolvidos agiam. Eu estou vendo lá que é uma peça de determinada qualidade e eu classifico com outro produto cuja tributação é menor. Então essa é uma primeira frente. Uma outra frente é no controle do próprio ambiente alfandegário ali. Você tem lá empresas que trabalham no ambiente alfandegado que precisam cumprir determinadas exigências para poder continuar trabalhando. O descumprimento dessas exigências levaria, por exemplo, a aplicação de multa até o descredenciamento. E o terceiro caso é na internação temporária de produtos. É muito comum que você traga um equipamento que vai ficar temporariamente no Brasil, só que há todo um controle que precisa ser feito para verificar se realmente ele não foi internalizado. Também havia falhas nesse controle com cobrança de propina. 9 despachantes aduaneiros envolvidos na fraude foram proibidos de atuar no Porto Fluminense. A Receita Federal apreendeu $500 milhão e R$1 milhão nas casas dos investigados. A Justiça também bloqueou mais de R$100 milhões em bens dos suspeitos. A investigação encontrou indícios de irregularidades em quase 17 mil declarações de importação em carregamentos avaliados em R$86 bilhões. Outro assunto importante de hoje, a Câmara dos Deputados deve instalar a comissão especial que vai analisar a PEC que trata do fim da escala 6x1. O colegiado será presidido pelo deputado Alencar Santana, que é do PT de São Paulo. Segundo o presidente da Câmara, Hugo Mota, o relator do texto será o deputado Léo Prates, do Republicanos da Bahia. O deputado Alencar Santana conduzirá a comissão, o deputado Léo Prates será o relator, teremos também vice-presidentes, membros titulares, membros suplentes, que se dedicarão pelos próximos dias a poder, de certa forma, afinar esse texto, construindo a forma para que essa redução da jornada de trabalho seja efetivada. O deputado Alencar Santana diz que espera que a PEC seja aprovada no mês que vem.
Parece ser uma matéria simples, mas não é, porque ela tem efeitos vários na sociedade, nos diferentes setores econômicos e, ao mesmo tempo, garante para o trabalhador, para a família brasileira, sem dúvida alguma, mais e melhor qualidade de vida. E nós vamos ter esse tempo, parece longo para alguns, mas ao mesmo tempo é curto, para que a gente possa fazer reuniões. Nós vamos ter que fazer mais de uma reunião em cada semana, 2 ou 3, para que a gente possa fazer e ouvir os amplos setores. Bom, a Confederação Nacional da Indústria entregou ao presidente da Câmara um manifesto contra o fim da escala 6x1. Segundo a entidade, a redução da jornada sem diminuição de salário vai elevar o custo das empresas em 267 bilhões de reais por ano. Já a Associação Brasileira de Supermercados apoia a adoção da jornada 5x2, mas está defendendo a criação de um modelo de contratação por hora para evitar aumento de custos e para preservar a competitividade, especialmente entre empresas de menor porte. Estudos do setor indicam que a mudança é viável do ponto de vista operacional, mas a combinação com a jornada, ou melhor, com a redução da jornada semanal de 44 para 40 horas, sem mecanismos de flexibilização, pode pressionar a estrutura de custos das empresas. Agora a notícia que o Leandro Gouveia deu no Panorama da Noite, mas eu vou repetir aqui para ficar todo mundo sabendo. O Ministério dos Transportes e o Conselho Nacional de Trânsito suspenderam as multas por evasão de pedágio Free Flow. As cobranças vão ficar suspensas por 200 dias e voltarão a valer depois desse período, caso o motorista não quite o valor da tarifa. Cerca de 3 milhões de infrações de trânsito anotadas em rodovias federais e estaduais devem ser canceladas com essa medida. Se o valor do pedágio for pago dentro do prazo, a multa deixará de valer e os pontos na carteira não serão contabilizados. A penalidade por evasão de pedágio no Brasil custa R$ 195,23 e é considerada uma infração grave. Além do prejuízo financeiro, o condutor recebe 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Agora, esse registro é importante, porque tem também uma matéria no jornal O Globo de hoje que revela as benesses, do governo nesse ano de eleição. Suspensão de multas, o programa Desenrola, que vem aí, a questão dos combustíveis, O governo está turbinando essas benesses em ano eleitoral, de olho na classe média. De volta ao noticiário internacional, eu te conto que os Estados Unidos vão começar a emitir passaportes com o rosto do presidente Donald Trump. A medida faz parte das comemorações dos 250 anos da independência do país. O passaporte comemorativo vai ter uma ilustração baseada no retrato oficial de Trump como presidente na parte interna da capa. O Departamento de Estado disse que vai lançar um número limitado de versões comemorativas. E no momento em que a aprovação do governo Trump está em queda nos Estados Unidos e atingiu o nível mais baixo do mandato, segundo pesquisa Reuters Ipsos. Preocupações com o custo de vida no país e com a guerra contra o Irã influenciam a queda de aprovação. O levantamento mostra que 34% dos norte-americanos aprovam o desempenho do republicano, uma porcentagem menor do que os 36% registrados no início de abril. E a Justiça dos Estados Unidos emitiu um mandado de prisão contra o ex-diretor do FBI, James Comey. Informações que são do jornal The New York Times. Ele é acusado de ameaçar o presidente Donald Trump em um post nas redes sociais. Agora eu te conto que a França apresentou um plano para eliminar progressivamente as energias fósseis do mundo. A iniciativa foi lançada na Colômbia durante as primeiras negociações internacionais sobre como abandonar os combustíveis que colaboram com o aquecimento global. Embora não apresente novos compromissos, o documento reúne as políticas e as metas climáticas já existentes sob o mesmo guarda-chuva. De acordo com o plano, o carvão seria eliminado gradualmente até 2030, o petróleo até 2045 e o gás até 2050.
Para fechar o pacote internacional, você fica sabendo que a União Europeia acusou hoje o grupo americano Meta de infringir as regras do bloco e suas próprias condições de uso ao permitir o acesso de menores de 13 anos ao Instagram e ao Facebook, em mais um capítulo da ofensiva europeia para ampliar a proteção de crianças e adolescentes nas redes sociais. A acusação consta nas conclusões preliminares de uma investigação que foi aberta há 2 anos pela Comissão Europeia contra a Meta, processo que pode resultar em uma multa equivalente a 6% do faturamento anual do grupo. No centro da apuração está o mecanismo de verificação de idade adotado pela empresa. Segundo a comissão, a própria Meta fixa em 13 anos a idade mínima para acessar com total segurança o Instagram e o Facebook. O grupo americano agora terá a oportunidade de apresentar defesa e propor medidas para corrigir a situação. No futebol, 3 times brasileiros entram em campo hoje pela 3ª rodada da fase de grupos da Libertadores. O Flamengo enfrenta o Estudiantes, na Argentina. O Palmeiras joga contra o Cerro Porteño, no Paraguai. E o Mirassol recebe o Always Red, da Bolívia. Ontem, o Cruzeiro venceu o argentino Boca Juniors por 1-0 no Mineirão. E nessa partida, um torcedor argentino foi detido pela polícia porque estava fazendo gestos racistas para a torcida do Cruzeiro. Após os movimentos, um tumulto começou na divisória entre as torcidas e o argentino foi identificado e levado para a delegacia do estádio, depois para a central de flagrantes. Pela Copa Sul-Americana, o Atlético Mineiro enfrenta o Cienciano, no Peru, e o Grêmio joga contra o Palestino, no Chile. Ontem, o Botafogo venceu o Independiente Petroleiro, da Bolívia, por 3-0. O Santos empatou em 1-1 com o São Lourenço, em Buenos Aires. E o time reserva do São Paulo não saiu do 0-0 contra o Milionários, na Colômbia. E a tenista Bia Haddad busca hoje uma vaga nas quartas de final do WTA 125 de La Bisbal, na Espanha. Ela é a número 69 do mundo e vai encarar a americana Aisling Kruger, que ocupa a posição 109 na lista da WTA. O jogo começa às 11 da manhã pelo horário de Brasília. Quem gosta de tênis e ouve Panorama mais tarde já pode saber o resultado, né? Ou então vai lá no nosso site, cbn.com.br. Laura Pigossi venceu a adversária americana por 2-1 e está também nas quartas de final do torneio. Amanhã, ela enfrenta uma tenista australiana em busca de vaga nas quartas de final. Ponto final no Panorama CBN da manhã de hoje. Meio de semana já, hein? Já pode pedir música para sexta-feira. Manda lá seu pedido para o nosso sextou musical pelo Instagram, biancasantos.bia, ou então por e-mail, bianca.santos@cbn.com.br. No meu time aqui, o nosso DJ Reginaldo Pires e o editor Edmilson Fernandes. E no Panorama da Noite, Leandro Gouveia. Ouça sempre as 2 edições, compartilha com amigos e com familiares o Panorama, para todo mundo ficar por dentro das notícias mais importantes do Brasil e do mundo, tá? Um beijo e até amanhã! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.